Glória a Deus, estamos mais uma vez aqui para falar sobre as bênçãos de Deus, a palavra de Deus. E vamos dar continuidade aqui com a dispensação do mistério, parte B. Estou aqui novamente com o irmão Kelo, o irmão Marcos, e vamos dar continuidade. Irmão Kelo, a palavra é sua. Boa noite a todos, que Deus possa vos continuar abençoando. No podcast passado, no episódio passado, nós paramos aqui em Gênesis 3:6, certo? Estamos aqui continuando, ainda a dispensação do mistério, parte B. Gênesis 3:6 diz assim: Então a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e cobiçável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então veja só, nós temos aqui três qualidades desta árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é uma árvore boa para se comer, ela é uma árvore agradável aos olhos e ela era uma árvore cobiçável para dar entendimento. Quando nós vamos aqui em Gênesis 2:9, nós vemos que as demais árvores, elas tinham essas qualidades. Em Gênesis 2:9 vai dizer que as árvores que Deus plantou, elas eram agradáveis à vista e elas eram boas para se comer. E tinha a árvore da vida também, que daria o verdadeiro entendimento. Então o homem poderia comer de todas as árvores que havia no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda só, o homem ele tinha todas as árvores do jardim, que seria o todo, né? E Deus tinha apenas uma parte, apenas uma árvore que era dele, que o homem não poderia comer, certo? Então aquela árvore que pertencia a Deus, ela continha partes, ou seja, características das demais árvores. Adão tinha toda a parte, digamos assim, né? Mas Deus ficou apenas com uma única árvore que continha características das demais árvores. Então aqui nós vemos a primeira tipologia de dízimo na Bíblia. O que é dízimo? Dízimo é a parte da minha provisão que eu não posso comer, né? Então dízimo é isso. Então significa décima parte, como a gente sabe. Mas o dízimo é justamente a parte da minha provisão que eu não posso comer porque pertence ao Senhor, ok? É interessante porque a primeira tipologia, né, que vemos aí em relação ao dízimo, e certa vez aí fuçando aí rede social, eu encontrei uma pessoa comentando o seguinte assim sobre dízimo, né? Ninguém é obrigado a dar dízimo porque o dízimo faz parte da lei. E Jesus veio e nós disse aqui, para abolir a lei, então a lei já passou, então nós diz assim, estamos no tempo da graça, então não é mais preciso dar o dízimo, né? Só que nós vemos em Gênesis a primeira tipologia de dízimo, e não sei se o irmão Kelly concorda comigo, mas o dízimo seria ali um princípio, porque nós vemos que Abraão, que não era do tempo da lei, mas ele deu dízimo, né, a Melquisedeque, né? Então nós vemos que antes da lei já existia esse ato, né, de dizimar, de dar essa décima parte que ele deu das riquezas, né? Sim. Então seria, se encaixaria dentro. É um princípio, dízimo é um princípio, certo? Irmão Kelo, em relação a esse dízimo, já me perguntaram o seguinte: é sempre 10% do teu salário, digamos assim, vamos trabalhar com termos mais atualizados. Eu recebo R$1.000, então décima parte seria R$100, certo? Décima parte seria R$100. Isso. Eu posso dar menos do que 100? Bom, pode não ser aceito? Vamos lá. Primeiramente, deixa eu botar o pingo no i. Não dá pra gente falar disso aqui especificamente, nos mínimos detalhes, devido ao tempo, né? Mas vamos tentar falar de uma forma geral. Primeiramente, o dízimo é um princípio, muito bem como foi falado. Significa a décima parte. Concordo em parte com o que o seu conhecido falou, né? A pessoa que falou, que você ouviu falar. Realmente não é obrigatório, pelo menos não deve ser esse o sentimento da gente, porque na Bíblia existem 5 tipos de dízimo, certo? Sendo que 3 deles eram promovidos pelos levitas, eram entregues pelos levitas, esses 3 tipos de dízimo, e 2 deles foram entregues, um por Jacó e o outro por Abraão, certo? Esses 3 dízimos que eu falei anteriormente, que eles eram cumpridos pelos levitas, pela nação de Israel, após a separação dos levitas, né, para o sacerdócio,
esses 3 dízimos necessitam do templo lá em Jerusalém para executá-los. Então esses 3 dízimos não tem como nós aplicarmos nos dias atuais, é inviável, porque não há templo. E mesmo se houvesse o templo, para nós aplicá-los, nós teríamos que sair daqui e ir para Israel para entregar no templo, porque fala do templo, levai todos os dízimos à casa do tesouro, está falando do templo, o templo lá de Israel, não é do templo aqui da igreja, da nossa igreja, certo? Sim. É isso que as pessoas confundem, sabe? Na graça, o templo somos nós, ok? Não é mais o templo, esse templo físico, não, certo? Na graça, com a igreja, o templo somos nós. Então quando se fala do templo físico, não se está falando do templo da nossa igreja, certo? Quando se fala do templo físico, é o templo de Jerusalém, o templo de Israel. Então esses 3 dízimos que eram aplicados pelos levitas, inclusive o texto de Malaquias, ele é usado por nós hoje, né, de forma errada, né, de forma totalmente errada, para justificar a entrega obrigatória dos dízimos, certo? Isso é um erro, porque ali está falando do templo de Jerusalém. Não é a casa do tesouro, a gente quer aplicar como se fosse o templo daqui de hoje, não. Naquela época havia o templo de Jerusalém e havia a casa do tesouro. O que era a casa do tesouro? Era o templo? Não, era um local em que se guardavam os tesouros. Havia um local de se guardar os tesouros. Para tanto que o rei Ezequias mostra esse local. Ele mostra esse local para um visitante que vinha da Babilônia. Ele chega e mostra a casa do tesouro, ele mostra os tesouros, certo? Porque era o local que era guardado os tesouros, certo? Então quer dizer, havia esse local. Então hoje não existe isso. Então é inviável nós aplicarmos esses 3 tipos de dízimo. Agora o dízimo de Jacó é um dízimo por um voto. Então eu posso votar, fazer um voto a Deus, se o Senhor me der isso, como Jacó fez, né? Jacó disse assim, se o Senhor for comigo durante a minha viagem, eu for em paz, eu vou te dar o dízimo, o meu dízimo, né? Vou te entregar o meu dízimo. Então seria o dízimo com base num voto, ok? E esse dízimo com base num voto não tem valor, um valor X. Certo? Não significa que eu vou dar 10%, é um voto. Então eu voto de acordo com o que eu votar, ok? Se eu vou votar, eu vou te dar 20%, eu vou te dar tudo. A gente até pode fazer um voto e dar tudo. Sim. Chegar de repente ali e isso não é contínuo. É um voto que você faz por uma bênção, você recebeu aquela bênção, entregou o voto, pronto. Entendeu? É chamado de dízimo também. E o outro é o de Abraão. E esse de Abraão foi por gratidão. Aí já fala de uma continuidade, porque fala de gratidão. Podemos relacionar culto de ação de graças, uma oferta de dízimo? No caso, se você fizer um voto, sim, o voto. Porque no caso de Jacó foi um voto, você faz um voto, certo? Então você ao fazer o voto, você entrega, seria chamado de dízimo, porque foi o que Jacó fez. Então esse tipo de dízimo não estaria relacionado a nada financeiro especificamente? Não necessariamente, pode ser financeiro, porque também naquela época os que muitas vezes as pessoas que são contra o dízimo, eles pregam, mas esse davam dízimo era da agricultura, mas claro, não existia dinheiro, né? Não tinha dinheiro como hoje. E aquela época eles viviam da agricultura, eles viviam da pecuária, viviam disso, entendeu? Então, é claro que eles não dão dízimo do que tem. Se eles fossem comerciantes, eles não dão dízimo do dízimo do dinheiro que eles ganhavam. É óbvio, né? Essa é uma coisa tão óbvia que... Enfim, então, no caso de Jacó, ele deu os dízimos, certo? Daquilo que ele agariou, obviamente, né? No caso de Abraão, ele deu o dízimo também, só que o dízimo de Abraão foi por gratidão, pelo que o Senhor fez por ele, não foi um voto, certo? E ele dá o dízimo, e inclusive o dízimo que ele dá, não é nem o dízimo do que ele ganhou na guerra, porque o que ele ganhou na guerra lá dos 318, né? Você se lembra, né? Que 4 reis guerreiam contra 5, os 5 reis perdem a guerra para os 4 reis, e Ló morava na cidade, né, de Sodoma ali, que era uma cidade dos 5 reis, e Ló é levado cativo pelos 4 reis. Aí Abraão, ele pega seus escravos, que foram homens nascidos dentro da sua casa, ou seja, eram seus escravos. Abraão tinha escravos. Então ele pega 318 homens, ele vai com ele para a guerra, e ele consegue, pela ação de Deus, libertar Ló. E quando Abraão traz os despojos da guerra, Abraão não quer ficar com os despojos da guerra, certo? Ele entrega tudo para o rei de Sodoma. O rei de Sodoma, ele queria até abençoar Abraão, ele queria dar, mas Abraão disse que não queria, para que ele não dissesse que tinha enriquecido Abraão, certo?
Então Abraão, o que ele retorna? Ele retorna com os despojos de Ló. Com Ló e seus despojos. E desses despojos de Ló, ele tira o dízimo e entrega para o rei de Salém. Por quê? Porque Ló não havia dizimado. Ló enriqueceu as custas de Abraão, mas Ló não dizimou. Então ele oferece daquilo que Ló, porque ele não tinha trazido nada com ele. Então como ele vai dizimar de quê? Se ele não trouxe nada. Então só que ele tinha as coisas de Ló, que havia sido levado cativo, né? Então as riquezas de Ló tinham ido tudo junto. E ele restaura, traz Ló de volta com as suas riquezas. E dessas riquezas de Ló ele retira o dízimo. Deu para responder? Sim. Dízimo daria também um bom assunto, né? Pra nós. Isso aí a gente deixa para uma próxima. Ocasião. Outro podcast. Para outra ocasião, para outro podcast, para outro episódio aí. Muito bem, amados. Então, essa é a primeira tipologia de dízimo. Então vamos lá para Gênesis 3,14, vai dizer o seguinte: Então o Senhor Jeová, Deus, disse à serpente: Porquanto fizestes isso, maldita serás mais que todos os animais domésticos. Olha só, a serpente foi amaldiçoada, certo? E mais que todos os animais do campo, então ela foi amaldiçoada, a ponto de ela ser, para ela ser maldita mais do que os animais domésticos, daqueles que estavam dentro do jardim, e os animais selvagens, que eram aqueles que estavam fora do jardim, ou seja, de todos os animais, ela foi maldita, né? Mais do que todos os animais. E mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí aqui deixa aquela questão: como assim? Vai rastejar? Ela tinha perna? Né? Dá asa de imaginação, dá para imaginar isso, né? Como assim que ela vai rastejar, né? Porque muita gente defende isso, que ela tinha pernas, né? E ela andava, que parecia assim um lagarto, né? Enfim, mas é conjectura, né? E porém inimizade entre ti e a mulher. Olha só, e entra a tua semente e a sua semente. Ele está falando aqui, ó, a tua semente. Ó, porém inimizade entre ti. Está falando para quem? Para a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, certo? E entra a tua semente, a semente da serpente, e a semente da mulher, a sua semente da mulher. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, certo? Nós podemos entender aqui de duas formas, na verdade até três. Existem três coisinhas. Tem gente que vai dizer o seguinte, que essa semente da mulher é justamente a descendência de Sete. Outros vão dizer que a semente da serpente são os descendentes de Cã. Por isso aquela questão lá dos filhos de Deus, que possuíram as filhas dos homens, né? Sim. Pois é, enfim. Tem esse ensinamento de que um é a descendência de Cã e outro é a descendência de Sete, certo? Aí se ensina aí. Tudo bem. Isso aí é um. Outro, um ensino, que a gente também vê por aí, pessoal falando, que seria literal, no sentido da serpente mesmo, da cobra, o animal mesmo, que quando ela pica realmente o calcanhar do ser humano. E há essa inimizade entre serpentes e seres humanos. Esse aí é outro pensamento. E fala também a respeito de Cristo, certo? De Cristo e Satanás mesmo. Ok? Que é outro pensamento. Por isso que fala que da semente da mulher ela seria uma, né? E esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Isso é muito pregado. É daí que a gente ouve dizer que já em Gênesis já havia uma profecia. Exatamente, para Cristo, do Messias. Né? Do Cristo. Isso, para o Messias. Interessante, muito interessante. Então nós temos essas três aí vertentes. Ok? Muito bem. No 16 vai dizer: E a mulher disse: Multiplicarei as tuas dores e a tua gravidez. Com dores darás à luz filhos, e ao teu marido desejarás, e ele te dominará. No Gênesis 4:1 vai dizer: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Enfim, adquiri um varão com auxílio do Senhor Jeová. Enfim. Enfim. O que significa isso, enfim, então? Bom, enfim, dá aquela sensação de que houveram tentativas, né? Enfim, chegou a uma espera, alcancei, uma conquista. Enfim, havia expectativa, houve tentativas, né? E não conseguia vir um varão, certo? Aí fica aquela outra questão.
Eva teve filhos, ela gerou filhos antes da queda, né? Porque aqui já é pós-queda. Antes da queda ela gerou filho, porque Deus fala assim, multiplicarei. Então quando se fala de multiplicação, pelo menos tem que existir uma unidade, né? Multiplicação por zero é uma lei é uma lei matemática, vamos dizer, uma lei matemática, né? Tudo que você multiplica por zero é zero, é nada, né? Então para que eu tenha multiplicação, pelo menos tem que existir. Isso é matemática, não tem como você ir contra a matemática. É uma ciência exata. Verdade. Não é? Então se Deus diz que multiplicaria, é porque ela já havia tido dores. É óbvio, pelo menos uma dor ela teve para multiplicar. Certo? E ele fala assim, dor de parto, né? Dor da tua gravidez, ó. Multiplicarei as tuas dores da tua gravidez. Certo? Outra tradução vai dizer dores de parto, né? Então, quer dizer, com dores darás à luz filhos. Então as dores seriam multiplicadas e a partir dali, com dores eu daria à luz filhos. Aí há um ensino de que Eva e Adão tinham tentado, mas só havia mulheres. O primeiro varão foi Caim, mas havia mulheres. Mas por que não aparece aqui? Porque os judeus não contam mulheres. As mulheres elas não são consideradas pelos judeus. Então quando eles vão, até mesmo na genealogia a gente vê isso. Sim, certo? Com exceção da genealogia de Cristo. Mas na genealogia a gente não vê mulher. Só diz assim, casado com fulano, mas não está a genealogia de mulher. A mulher gerou fulana que gerou fulano. Não tem, não existe genealogia de mulher. Certo? No Velho Testamento pelo menos não há. Ok? No Novo já passa a ter, né? Ali com Mateus, você já vê aparecendo mulher em genealogia. Eu acho que até pelo período, acho que nas culturas antigas sempre predominou essa questão do permanecer a figura masculina como se fosse cabeça mesmo, né? Cabeça então, mesmo. Primogenitura e toda aquela coisa. Então, isso aí é realmente uma questão também cultural, né? Digamos assim. Aí, quer dizer, não eram contados. Então, havia muitas mulheres, né? Isso aí é um pensamento, é uma teoria, até não é doutrina. Aquela novela da Record trata isso. Ilustrou, né? Dessa maneira, né? E se a gente abrir aqui um parêntese, né? Quando fala de Caim, que ele foge após o homicídio, né? Diz que ele se casou, né? Sim, se casou. Aí casou com quem, né? Com certeza com uma mulher, né? Lógico, né? Para gerar filhos, né? Para gerar filhos, então. E como, né? De onde saiu essa mulher, se só existiam esses habitantes? Então, e dá essa luz a esse pensamento, né? Dá essa luz. Que ele teria se casado com uma própria irmã, né? Que com certeza tinha nascido antes. E mesmo Adão e Eva tiveram muitos filhos ainda. Sim. Depois de Adão, de Caim, Abel e Sete, tiveram outros filhos, muitos filhos ainda. Muito bem, então. É uma teoria, então a gente precisa distinguir teoria de doutrina. Sim. Tá? Uma doutrina é uma verdade incontestável, certo? É uma verdade que você tem ali, é um dogma, né? Então você tem aquela doutrina, aquele ensinamento. Doutrina é ensinamento. Mas aqui é uma teoria. Uma teoria é algo assim que pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Tá dizendo, é uma teoria, né? Mas no caso esse conceito de doutrina, né? Seria uma doutrina bíblica, né? Porque existem as doutrinas que fazem parte de uma determinada denominação, né? Então, sim, isso aí já... existem as doutrinas humanas, né? Isso. E as doutrinas, por exemplo, costumes. Usos e costumes são doutrinas humanas. Isso. Certo? Mas existe a doutrina bíblica e existe a doutrina do homem. Por exemplo, o batismo, que você tem que passar por um curso, que você tem que fazer uma série de coisas para se batizar. A doutrina humana. A gente vê o eunuco se batizando imediatamente após crer. Acabou-se, entendeu? Então, tem doutrinas que são humanas, que o homem adota como uma prevenção, sei lá, para evitar um escândalo, alguma coisa assim. Ele adota como prevenção. Mas que não é a doutrina essencialmente bíblica. Mas a gente poderia falar que seria a revelação de Deus? Como assim a revelação tu fala? O senhor falou que pode ser, né, a doutrina humana. Sim, sim. Aí Deus não poderia revelar o homem, trazer essa doutrina para nós? No caso já ficaria, não seria mais humana. Quando tem a revelação de Deus, ela deixa de ser humana.
Nesse caso seria divino. Já é divino. Agora a gente pode incorrer num problema aqui, né? Porque Isso. geralmente as doutrinas humanas surgiram após, eu acho que o cânon ser fechado, né? Então assim, tudo que Isso. se revela após a inscrição bíblica, né? Todos os livros fechados da Bíblia, então corre um certo perigo. Mas no caso de revelação é no sentido de... Porque veja só, a gente não conhece tudo, né? Sim. O cânon está fechado, a revelação está fechada. Quando eu falo da revelação, significa que nós não vamos acrescentar nenhum livro. Sim. Certo? Sim. Mas o conhecimento nosso, quando eu falo de revelação nossa, é a nossa revelação, o nosso conhecimento com relação à palavra. Esclarecimento, no caso. Isso, que a gente não domina 100%. Sim. Então significa que é um aprendizado constante. Então, constantemente vai sendo revelado a nós. Constantemente o véu vai sendo tirado, porque a gente vai aprender. Sim. A gente vai aprender. Ah, eu não sabia disso aqui, foi revelado a mim. Certo? Sim. Aprendi, uma nova coisa que eu aprendi. Entendeu? Certo. É nesse sentido. Não é que você vai acrescentar algo ao que a gente não pode acrescentar. Nós temos aquela igreja, os Mormons, né? A história, né? Vocês conhecem, né? Sim. Que o líder lá recebeu Joseph uma orientação, né? Sim. De um anjo, se eu não me engano, né? Trazendo aí um novo evangelho, né? Uma coisa Isso, assim. já foi uma nova revelação para acrescentar no que já, Isso, na revelação aí, do cânon. Esse Sim. aí é que é o perigoso, né? Aí é um perigo. Muito bem. Continuando aqui. Em Gênesis 3:17 também nós vemos aqui. E Adão disse, a sentença para Adão, né? Que Adão recebe uma sentença de Deus. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste a árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. 18:19 também fala, espinhos e abrolhos te produzirás e comerás as ervas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Então nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, a maldição da terra. A terra, ela é amaldiçoada. Olha o que fala o texto de Romanos. Se você tiver sua Bíblia em casa, Romanos capítulo 8, dos versículos 19 a 23, vai dizer o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vou ler novamente aqui em outra tradução. Porque o anelo expectante da criação aguarda a manifestação plena dos filhos de Deus, porque sabemos que a criação ficou sujeita à vaidade. Essa vaidade aqui é maldição, certo? Então a criação ficou sujeita à maldição, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa de Adão. Por causa do pecado de Adão, a maldição recai sobre a natureza, sobre a criação. Na esperança de que também a própria criação será libertada do poder que a escraviza na corrupção. Olha só. Para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, até eles anelam, até a criação anela por essa libertação dessa maldição, certo? A qual ela foi exposta por causa de Adão. Porque sabemos que toda a criação geme conjuntamente e suporta as angústias das dores de parto até agora, certo? E não somente ela, mas também nós mesmos que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos, aguardando a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Então nós vemos aqui que a criação, ela sofre, ela geme como que em dores de parto, almejando com a expectativa da redenção do nosso corpo. Por quê? Porque quando o homem ele for redimido no seu corpo, né, acontecerá também no futuro, né, também a transformação da criação. O cosmo todo passará também por uma purificação, haverá uma purificação no cosmo, e assim o cosmo será restaurado ao que era antes do pecado. E é isso que eles anelam, é isso que a criação anela, anseia, por essa redenção, por essa transformação, tanto nossa quanto dela, sabe? Há essa expectativa. Então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que pelo pecado do homem houve uma alteração na natureza. Sim. Então quer dizer que tudo que nós vemos hoje nos noticiários, terremoto, tsunami, essas coisas horríveis, desmoronamento,
Isso tudo vem pelo pecado do homem. Sim, tudo é consequência do pecado do homem. Não só de Adão, mas de toda a raça humana. Então não é o termo a mãe da natureza que quer. Não. E sim pelo pecado do Adão, né? Sim, pelo pecado de Adão. Entendi. O pecado de Adão e dos descendentes dele também, Isso. irmãos também. Verdade. Principalmente. Hoje em dia, né? E tem gente que culpa usar um termo como se fosse a mão do homem, né? Fazendo mudanças na natureza. Vamos supor, tem uma ilha lá e ele vai lá e mexe a mão. Mas não, isso já é antes de meter a mão Começou lá. antes. Já começou antes. Mas pode se agravar também Se agrava mais com o homem que deveria cuidar, ele destrói, desmata, ele destrói a natureza. Agrava mais ainda a situação, Com entendeu? certeza. Porque antes de Adão precisava plantar. Imagina, sabe o que é você comer sem plantar, colher sem plantar? Certo? Depois da queda, Adão precisou meter a mão na massa. Ele precisou plantar, ele precisou arar a terra, ele precisou, entendeu? Sim. Coisa que antes ele precisava só cultivar. Ele só precisava cuidar, porque nascia normal. E detalhe, a terra dava toda a sua força. Então era tudo lindo, era tudo bonito, tá vendo? Não existia negócio de árvores raquíticas, árvores feias. Não, era tudo lindo, tudo florido, a coisa mais linda do mundo, tá vendo? Então, quer dizer, não tinha seca, não havia deserto seco, tá vendo? Não, tudo era lindo, ali era um paraíso. Então a terra, ela perde a sua força com o pecado de Adão. E ela começa a dar espinhos e abrolhos. Ela começa a própria terra gera plantas que ferem o homem, que começam a machucar o homem. Como reação ao pecado. Certo? E tudo o que acontece, as catástrofes naturais, é a terra reagindo, como quem está com dor de parto, reagindo, almejando ansiosamente com expectativa a redenção, tanto do homem quanto dela. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. As pessoas pensam que o mundo é o ser humano. Não, o mundo ali é o cosmos, é a criação, incluindo o ser humano que está dentro do cosmos. Deus amou tudo. Olha o que ele disse. E viu Deus que tudo era bom. Em Apocalipse, né, diz que vai ter um novo céu, uma nova terra. Né, porque os primeiros já não existem, né? Então, praticamente aí vai passar um processo de reforma, reforma, assim, né? Essa palavra novo, né, é no sentido de transformação, sabe? Vai passar por um processo de transformação. E é o fogo quem vai purificar. Toda a criação do pecado é o fogo. E a terra, tudo, né? Tudo será purificado pelo fogo. Fogo de Deus, que descerá e consumirá tudo. E terá essa transformação. Certo? Muito bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o homem recebe essa sentença da morte física, certo? E também do trabalho pelo suor do rosto. Porque o homem até então, ele... quando trabalhava, ele não suava, né? E o que é interessante é que a natureza lhe era submissa, né? Então quando ele peca, ele já não é, a natureza já não é mais submissa a ele, né? Então o ardor do sol já começa a machucar, já começa a sentir o ardor do sol, ele já começa a sentir cansaço, coisa que ele não sentia antes, certo? Começa a se afadigar debaixo do sol. Ele já começa a sentir uma série de problemas, né, por conta da queda, certo? Essa sentença que Deus deu a ele diz que por pó ele voltaria, ou seja, morreria, né, perderia o seu corpo físico. Então aqui foi a morte física foi uma forma de Deus poder, como é que eu posso dizer, não foi bem um castigo, foi uma forma que Deus teve, por isso que ele criou o homem fez o corpo para o homem, né? Porque diferentemente de Lúcifer, o homem ao pecar, ele perderia o corpo, mas não perderia a vida eterna. Ele poderia ainda no corpo ter a vida eterna, porque é aquela coisa, a questão não é o viver, a questão é como nós morremos, porque enquanto estamos no corpo, nós temos a oportunidade de ter a vida eterna, né? Mas o que é interessante é que no corpo nós não somos pecadores eternos, no corpo, ok? Agora, no momento em que nós deixamos o corpo, a condição nossa se torna eterna. Se eu crio em Jesus, né,
e eu, nós cremos em Jesus hoje, nós cremos no Senhor, entregamos nossa vida a Ele. Então, ao morrermos, a nossa condição da nossa fé em Cristo se tornará eterna. Então aí nós alcançaremos a eternidade. A eternidade em vida, né? Digamos assim, a vida eterna. Mas também o contrário é verdadeiro. Se a pessoa morre estando distante de Deus, estando longe de Deus, a condição dele também se torna eterna, certo? Mas não vamos entrar no caminho da soterologia, só para a gente... Deu vontade. Pra gente entender. Deu vontade. Né? Deu vontade. Foi só um petisco. Deixa eu aqui mais pra frente a gente fala disso. Mas se torna eterno. Então o corpo humano é como uma espécie de bote salva-vidas, sabe? Mais ou menos isso. Que Deus deu ao homem para que ele pudesse ter um escape, digamos assim. Então a morte física é um escape, certo? É uma forma de que a gente possa, mesmo perdendo o corpo, mas conseguindo adentrar na vida eterna, certo? Muito bem, então no 3:21, e o Senhor Jeová Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então nós vemos aqui o primeiro sacrifício vicário, o primeiro sacrifício substitutivo na Bíblia, certo? Em que Deus, ele mata um animal, né? Aqui não diz qual, né? Qual animal, mas ele mata o animal e com a pele desse animal ele faz vestimentas para Adão e sua mulher. Alguns vão dizer que é um cordeiro, mas a gente não tem como afirmar porque a Bíblia não diz, né? Então ele mata esse animal com a pele dele cobre. Então aqui nós vemos o início, né, da questão do sacrifício de animais. Então nós vemos que o sangue do animal, né, é derramado. Um inocente acaba pagando pelo culpado. O culpado era Adão e Eva. Mas o que o animal tinha a ver com isso? Mas o animal morreu no lugar deles, né? Então, quer dizer, eles morrem e cedem a sua pele para cobrir a tipologia ali, né, da cobertura de Deus, que era que acontecia com o sangue dos animais, que posteriormente foram instituídos o sacrifício deles, para que assim os pecados dos seres humanos fossem cobertos, né? Apenas cobertos, não eram tirados, não eram espiados, certo? Interessante. Ok. No 22, diz assim: então disse o Senhor Jeová Deus, eis que Adão tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, não suceda que esteja na sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Então ele é expulso do jardim, certo? E aqui nós vemos o jardim, veja só, o jardim era um lugar santíssimo. Deus estava face a face com o homem, era um lugar santíssimo. Quando o homem é expulso do jardim, o lugar santo é criado. O altar de adoração que, claro, tipologicamente, Adão adorava a Deus de dentro do jardim. Né? No tabernáculo, o altar de adoração é o altar do incenso. É o símbolo da adoração, o altar do incenso. Que é onde aquela fumaça subia e agradava, aquele aroma agradava o Senhor. Né? E então aqui nós vemos que Adão ele é expulso da presença de Deus, de estar face a face com o Senhor. E aí ele vai para um lugar mais distante, ele sai do jardim, ele sai do lugar santíssimo. E assim se forma um lugar santo. E Adão começa a adorar a Deus agora de onde? De mais longe. Ele ainda continua adorando o Senhor, certo? Muito bem, então isso aqui acontece. Então o homem peca e é expulso da presença de Deus. Muito bem. No 24 vai dizer o seguinte: e havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada aguda, refulgente, que girava por todos os lados, para guardar o caminho que levava à árvore da vida. Então quer dizer, ele expulsa eles do jardim, e aí ele pega, coloca 2 querubins para guardar a árvore da vida, e coloca uma espada refulgente ao redor da árvore da vida, certo? Lucas 2,35, ele vai falar sobre essa espada, certo? Lucas 2,35. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir conosco. No 34 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Aí ele vai dizer no 35: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui
nós temos o que a gente chama de tipologia profética, certo? Aqui ele fala para Maria, mas tipologicamente ele está falando para Cristo, ok? Porque somente por Cristo é que os pensamentos são manifestos, né? O pensamento de muitos corações são manifestos. Então Cristo tem essa capacidade de fazer com que aquilo que está oculto venha a ser manifesto. Então aqui nós temos uma forte tipologia a respeito de Cristo, de que uma espada traspassaria a alma dele, tá certo? E nós vemos que Jesus, ele temia essa espada. Nós temos um salmo messiânico lá em Salmo 22. Se você puder ter sua Bíblia aí, abrir conosco, Salmo capítulo 22, é um salmo messiânico, certo? E esse salmo começa no versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste, né? Que foi a frase de Jesus na cruz, porque está tão longe de socorrer-me, tão distante das palavras do meu clamor, enfim. Eu quero ler com você o 20. Então, no 20 vai dizer assim: livra minha alma da espada e do poder do cão, e do poder do cão a minha vida. Então, quer dizer, aqui nós vemos, o texto está falando todinho de Cristo, né? É claro que é uma oração do salmista, é o que a gente chama de tipologia profética, né? Ele estava falando, mas ele não imaginava de que estava falando de quem? Do Cristo, de que ele estava produzindo a fala de Cristo, né? O salmista não sabia. Quando ele disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não fazia ideia de que Jesus ia falar a mesma coisa na cruz, sabe? Então, um salmo é considerado messiânico. Então, nós vemos Jesus falando, livra minha alma da espada. Então, ele temia, ele tinha esse receio da espada, a espada que revolvia o caminho para a árvore da vida, para que assim ele pudesse, como ele venceu, ele teria acesso, né? Só que teria que enfrentar, por isso que a espada fala disso, de algo que ele teria que enfrentar. Então ele temeu, portanto ele teme o cálice, né? Ele tem aquele receio de, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, porque ele temia enfrentar isso, sabe? E a maior das coisas que ele temia, nessa espada, fala de muitas coisas. Além da espada que revolvia, que era uma separação, uma barreira que havia entre Deus e nós, né? Entre o acesso do homem à vida eterna, né? Digamos assim, nós vemos uma separação, né? Entre Cristo e o Pai. E o que é interessante, amados, é que foi a primeira vez que Jesus se separou do Pai. Até então, João 1,18 vai dizer que ele habitava no seio do Pai, eles sempre estavam juntos. Mas quando ele está na cruz, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Aí aqui eu chamo a atenção, amado ouvinte, para o seguinte, que Jesus, ele teve que se separar do Pai de forma temporária, para que nós, seres humanos, não nos separássemos dele de forma eterna. Glória a Deus, bonito. Então Cristo, ele se separa do Pai e se separa do Espírito, porque ele diz assim, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, e o Espírito dele é o Espírito Santo. Então a Trindade se separa, é rasgada. Por isso que quando ele morre, o véu se rasga. Na tradição judaica, quando há luto, quando um pai perde um filho, ele pega suas vestes e se rasga. Quando o véu é rasgado, simboliza o próprio pai rasgando as suas vestes pela morte do seu filho. Deus estando de luto. Então o pai se separa do filho de forma temporária. E era isso que Cristo temia, passa de este cálice. Porque Jesus não queria se separar do Pai. Mas ele se separou para que eu e você pudéssemos nos achegar até ele. Louvado seja Deus por isso, amém? Então tem pessoas que falam que ele temeu a morte, a dor, né? Nada disso. Então não foi nada isso, a ver. Nada a ver. Ele temia pessoas menores do que ele. Vamos pegar os pais da igreja. Inácio, quando ele foi jogado para os leões, ele fez foi pedir. Digo, olha, orem, mas não pelo meu resgate. Orem para que os leões me devorem e não fique nada no meu corpo. Te pergunto, Inácio era maior ou menor que Jesus? Pode responder. Claro, Menor. Com certeza. Com certeza. Aí eu te pergunto, se o servo
Ele faz algo assim, não teme a morte? Você acha que o Senhor ia temer? Aqueles homens morreram, eles se entregaram. O Hebreus 11 vai falar de um povo mais antigo, né? Hebreus 11 vai falar que eles desistiram do seu resgate por uma pátria superior, por uma recompensa superior. Eles desistiram do seu próprio resgate, eles negaram o seu resgate. Hebreus 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé. Jesus não teve medo da morte, Jesus teve medo da separação, teve medo de enfrentar a espada, o cálice da ira de Deus. Porque a consequência do cálice da ira de Deus era que ele teria que enfrentar a espada, e que ele teria que ser rasgado, o seu véu, que era o corpo dele, teria que ser rasgado, e ele teria que separar-se do Pai. Essa foi a pior das coisas que ele poderia sofrer na vida. Podemos dizer assim, perder a comunhão, digamos, de estar ligado diretamente ali com o Pai. Sim, ele separou completamente. Certo? Então era essa espada que ele temia. Então não se estava falando de uma espada física, né? Ali Simeão não está falando de uma espada física, mas de uma espada espiritual. Pois ele entraria no Santíssimo Lugar. Jesus tinha que entrar no Santíssimo Lugar. Lembra que eu falei que o Éden era um Santíssimo Lugar? Uhum. Ele tinha que entrar no Santíssimo Lugar, num tabernáculo celestial. Hebreus, capítulo 9. Você pode abrir aí, amado 20, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12, vai dizer o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então existe um tabernáculo celestial que não foi feito por mãos humanas. Aí ele vai dizer, que Cristo é o sumo sacerdote deste tabernáculo, certo? No 12 vai dizer, não por meio de sangue, ou seja, Jesus, ele entrou lá não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Onde ele entrou? No Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então ele enfrenta o Santo dos Santos, ele adentra lá com o seu próprio sangue. Então ele enfrenta tudo aquilo por causa do seu grande amor que ele tinha, não só pelo homem, mas por toda a criação. Então o fato que daria origem ao rompimento do véu do templo, né? Essa questão dele morrer, adentrar no Santíssimo Lugar, isso faz com que o véu se rasgue, certo? Então a espada, atravessando a sua alma, rasga o véu do templo. Então, a espada rasgou ele, separando os três, certo? Então foi algo terrível. Então por isso que ele clama, porque ele sentiu que algo aconteceu. Pai, por que tu me desamparou? Ele sentiu que algo estava diferente, que não era como antes, certo? A ligação entre eles não era a mesma. Alguma coisa, Deus teve que se afastar. O pai teve que se afastar, porque o filho estava recebendo a condenação toda da humanidade sobre os seus ombros. Por isso que aquele que rejeitar o filho vai receber todo o juízo que veio sobre o filho. Ele vai receber, vai ser sem piedade para aqueles que rejeitarem o filho. Quem tem um filho tem um pai, mas quem não tem um filho não tem um pai. Muito bem, Gênesis 5. Vamos pular para Gênesis 5, a mensagem oculta na genealogia. Certo? Nós temos aí, amado 20, uma mensagem que ela está oculta na genealogia, tá certo? Vamos já falar sobre isso. Nós vemos que Adão, ele gera filhos, e seus filhos geram filhos que vão gerando filhos. Enfim, vai surgindo as descendências. Então em Gênesis 5:3 nós vemos assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Então Adão teve um filho chamado Sete. Gênesis 5:6 vai dizer que Sete gerou Enos. Gênesis 5:9 vai dizer que Enos gerou Cainã. 5:12 Cainã gera Malalel. 5:15 Malalel gera Jared. 5:18 Jared gera Enoque. 5:21 Enoque gera Matusalém. 5:25 Matusalém gera Lameque. E 5:28 e 29 Lameque gera a Noé. O que é interessante, amado ouvinte, é que cada um desses nomes ele tem um significado, e existe uma mensagem de Deus que Deus escondeu nesses nomes. Veja só: Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos fraco e mortal, Cainã aflição e lamentação, Malalel santo Deus, Jared descerá, Enoque ensino e instrução, Matusalém quando ele se for virá,
Lameque, ausência de esperança. Noé, alívio e conforto. E quando você junta esses nomes, surge a seguinte frase, amado ouvinte: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. Então nós vemos... Tremendo. Isso é tremendo. E dispensação do mistério, Dispensação do mistério. Deus escondeu. Deus escondeu. E tem outras genealogias também com outras mensagens. Show. Nunca tinha ouvido falar E isso. eu vou até espiar aqui. Então nós temos aqui o plano lá de Gênesis, né? Nós temos o plano da salvação dentro da genealogia. Deus escondeu o plano da salvação dentro da genealogia, certo? Olha que interessante. Muito bem. Então, continuando aqui, nós temos... Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Gênesis capítulo 6. Vamos lá. Vamos continuar. Nós estamos aqui no projeto aqui da dispensação do mistério, parte B. Então vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Nós vamos ver aqui a respeito da corrupção do gênero humano. E sucedeu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a superfície da terra, eles tiveram filhas. Os filhos dos poderosos viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres dentre todas aquelas que por eles foram escolhidos. Então disse o Senhor Jeová: o meu espírito não contenderá comigo por causa do homem. Então quer dizer, o Espírito de Deus contendia com o Pai, né? Contendia com ele a respeito do homem, certo? Porquanto este é carne, ou seja, o homem é carne, e os seus dias serão 120 anos. Tem gente que vai dizer aqui que 120 anos era a idade, né? Que o homem... Não, teve gente que viveu mais do que isso depois. Sim. Certo? 120 anos foi o tempo daqui para o dilúvio. Era o período que... Dali a 120 anos, o homem ia ser extinto da face da terra, ficando só nós e sua família. E as pessoas dizem, não, a idade foi reduzida para 120 anos. Ai, Jesus. Não é isso. Não. E os seus dias, os dias dele na terra, eles iam morrer. Entendeu? Eles iam morrer pela ação do dilúvio. Então, 120 anos foi o tempo que Noé ministrou a mensagem. Dali a 120 anos, o dilúvio viria e arrebentaria com tudo. Certo? Tranquilo? Então, aqui há uma discussão grande aqui a respeito dos filhos de Deus e dos filhos dos homens, né? Como eu disse lá no início do episódio, vão dizer que os filhos dos homens são os filhos de Cã e os filhos de Deus são os filhos de Sete, né? Só que não há base bíblica. Não tem base bíblica. Não tem nenhuma referência que diga isso, que diga que os filhos de Deus são os filhos de Sete. Não tem referência bíblica. Aí quer dizer que para umas coisas é errado, mas para outras não. Quer dizer que para umas coisas eu posso usar textos desconexos para justificar a minha teoria, mas para outras não posso. Não, está errado isso aí, entendeu? Então, o filho de Deus na Bíblia é justamente os anjos. Jó, e vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e entre eles Satanás. Justo. Aí tem referência, chamando filho de anjo de filho de Deus. Existe uma referência. Certo? Certíssimo. Então, quer dizer, aí alguém vai dizer assim, mas anjo não tem sexo. Jesus falou que no céu serão como anjos. Mas o que as pessoas não sabem é que eles encontraram uma forma, um jeito de fazer isso. E eu vou dizer para vocês, não com base no que está na Bíblia, porque a Bíblia realmente não fala exatamente como. Mas o satanismo, a irmandade, que é algo que é milenar não, muito antes, desde o início, desde o tempo que os anjos viraram demônios, né? Digamos assim, desde que o homem começou a seguir Satanás, lá no princípio, existe essa irmandade. Então o que acontece? Eles dizem que os demônios encontraram uma forma de transportar o espermatozoide masculino pro óvulo feminino. Existem umas formas de demônios chamados súcubos e íncubos, se não me engano, não lembro bem o nome. Que são aqueles demônios com forma feminina e outra com forma masculina, né? Daniel Mastral ele vai dizer o seguinte, que a forma que eles encontraram foi o seguinte: o demônio ele se materializa numa forma masculina, na forma feminina, primeiramente, tem uma relação sexual, certo? Com um homem, coleta o sêmen, aí ele se transforma numa versão masculina,
e implanta o sêmen, que não é dele, porque realmente ele não tem sexo. Ele não tem sêmen, ele não tem óvulo, não tem nada disso. Realmente, não tem como. Então ele se transforma na forma masculina e implanta o sêmen, que ele havia coletado do outro. Só que a esse sêmen, eles manipulam. Certo? Eles manipulam, não é o sêmen, eles conseguem manipular o sêmen de forma que, ao introduzir o sêmen na mulher, esse sêmen já vai modificado. Então eles fizeram isso nessa época. E assim que acontece, qual é o resultado disso? Nasceram os nefilins. A grande discussão dos nefilins. Os nefilins eram homens, não eram anjos. Certo? Eram homens, mas que tiveram a sua genética alterada. Sabe? Então ele vai dizer aqui, ó, no 6.4, e houve gigantes. Essa palavra gigantes, no hebraico, é nefilim. É nefilim no hebraico, não tem pra onde correr. Certo? Na terra, ó, e houve gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Isto aconteceu após os filhos poderosos conhecerem as filhas dos homens, que eles deram filhos poderosos, que desde os tempos antigos foram varões de fama. Estes homens fortes foram os homens famosos que houve desde os dias mais remotos. Então eram homens de grande estatura, gigantes, né? Conquistadores, certo? Então, se você fosse botar qual é a mais bíblica das duas, é essa, porque não tem pra onde correr. Não tem como eu deduzir que são filhos de Sete, filho de Cã, não tem base bíblica nenhuma para isso. Sim, se tivesse menos um versículo que desse uma base, beleza, mas não tem nenhum. Verdade. Entendeu? Então, eles acharam esse jeito. E houve uma grande influência nesse período pré-diluviano e também pós-diluviano dos demônios caídos. Tem até uma série que narra isso, que é agora uma série adventista, só que eu não me recordo mais o nome dela. Que vai narrar um pouco sobre isso. Que os demônios, eles interferiram. Então eles aprenderam muitas artes, né, da guerra, né, enfim, muitas coisas que contrariava a Deus. Eles ensinaram muitas coisas aos homens, certo? Enfim. Então Deus ele resolve destruir a terra, né? Resolve destruir a terra, não, destruir os homens pelo dilúvio. E o que é interessante que, vamos lá, no 7.11. O 7.11 vai dizer assim, que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, neste dia romperam-se todas as fontes. A gente viu no episódio passado, né? Retrasado, acho que não é retrasado. No primeiro episódio. Que todas as fontes foram rompidas. Então nós vemos que do firmamento que estava em cima, né, do que estava no abismo, enfim, tudo caiu aqui. O negócio aqui foi tenso, né? E assim o dilúvio cobre. O que é interessante é que o dilúvio, no 19:20, diz assim: as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e foram cobertos todos os mais altos montes que havia debaixo do céu. Ó, todos os montes mais altos foram cobertos. Aí ele vai dizer no 20, 15 côvados acima deles subiram as águas. 15 côvados são 6,66 metros. Aí eu te pergunto, por que uma altura tão grande? Por causa dos Néfilins? Porque 666. Ele pensou nisso. Sabe que você pensou nisso? 666, número de homem, né? Então, quer dizer, subiram as águas 6,66 metros acima do pico mais alto, por causa dos gigantes. Sabe? Porque um homem de baixa estatura não precisava subir isso tudo, não. Como eles eram homens muito grandes, Deus teve que botar uma água bem acima do pico mais alto. Porque alguém poderia escalar, sei lá, dar um jeito. Eles eram grandes, gigantes. Sei lá, o que poderia fazer. Certo? Não se sabe se eles canalizavam os demônios também, que os demônios podem ser canalizados. Claro, os de grande porte, né? Aí ele vai dizer no 21 que morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, besta selvagem, todo réptil que se arrastava sobre a terra e todos os homens. Então todos morrem. Tudo que tinha fogo de vida em suas narinas, tudo que vivia na terra seca, morreu. Certo? Muito bem, nós vamos migrar agora para o 9, capítulo 20. E começou Noé a cultivar a terra. E plantou uma vinha. Olha só. E bebeu do vinho e embriagou-se. E descobriu-se de suas roupas dentro da sua tenda. Aqui eu vou levantar uma polêmica. Na verdade duas. Eu vou começar com uma e depois falar da outra. Por que os crentes não tomam álcool?
Interessante. Né? Você vai ver sempre na Bíblia falando sobre se embriagar. Certo? Sempre o que é condenado na Bíblia é a embriaguez. Paulo mesmo diz para Timóteo: toma um pouquinho de vinho, que faz bem para o estômago. Certo? Então veja só. Então o que é condenado na Bíblia, você não vai encontrar condenação para você tomar um pouco. Entendeu? Sim. É polêmico. Demais. Mas não tem base bíblica. Agora vamos lá. Agora tem. Isso aí tá claro isso, né? Sim. Não tem base bíblica para dizer assim que não possa beber de jeito nenhum. Não tem. Agora existe outro lado. O lado do bom senso. Por que não é certo beber? Por causa do controle. Então as pessoas preferem, melhor, né, mais sábio, você cortar de vez o mal pela raiz, para evitar de você não ter controle e pecar. Mesma coisa com relação ao casamento. Paulo diz assim: é bom que não se case, mas se for para se abrasar, é melhor que se case, não é assim? Sim. Paulo fala? Então veja só, a mesma coisa. Então é melhor, então, para evitar o mal, você corta, para evitar de que você comece tomando um pouquinho de vinho, daqui a pouco tá virando uma garrafa. Verdade. E acabar virando um alcoólatra, né? E como o diabo sabe que esse pode ser o ponto fraco de muita gente, então não podemos dar sopa pro inimigo, né? Então que não pode ser algo com o qual ele possa nos tentar. Então se eu posso evitar a tentação, é melhor. É melhor evitar a tentação do que estar dentro da tentação. Verdade. Não é? Claro, é óbvio. Então por isso você não deve beber. Por isso nós não devemos tomar álcool. Mas não porque a Bíblia condene, entenda. Mas como uma prevenção para que nós não sejamos tentados e assim venhamos a pecar. E até mesmo, e não só pecar, porque você, num caso desse, você vai difamar todo o Evangelho. Sim. Né? Vai causar um escândalo. E a Bíblia diz: ai daqueles por onde vêm os escândalos. Pronto. Verdade. Certo? Esse é um ponto. Vamos coisa? Interessante. Não. É aquela coisa, né? Ele não é pecado, mas vai te evitar você cometer. Evitar de cometer. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada. Assim, então né? você fecha logo, lacra logo ela com cimento, né? Que é para evitar. Entendeu? Quando vê a questão da lei seca, né? A lei seca, ela tem um limitezinho de álcool. Sim, e é bem ínfimo, né? Isso, a partir desse limite, ele diz que a pessoa já começa a perder algum senso de sobriedade, né? Então, a bebida... E todos os exemplos que nós temos na Bíblia dos homens que bebiam não são exemplos bons. Tem Sansão. Tem Sansão, que era um cachaceiro, desculpa a expressão, mas Sansão era um cachaceiro. Gostava demais de bebida, entendeu? E ele Peixado, tinha né? Na versão Nazireu, de hoje. né? E tinha um voto de Nazireu. Imagina, né? Se não Agora, tivesse. abrindo um parênteses aí, que número 6 fala sobre o voto nazireado. Sansão era um nazireu, beleza. Então ele não poderia, 3 coisas: tocar em animal morto, cortar o cabelo, né? Não podia passar navalha na cabeça, não podia tocar em animal morto, e ele não podia comer nada, nem tomar nada que fosse derivado da videira. Certo? Então não era só o álcool, nada que viesse da videira. Ele não podia tomar, comer uma nada, uva não ali podia, e tal. nada, a videira, cortar tudo da videira. Certo? Né? Mas o que é interessante é que as pessoas não prestam atenção numa coisa. Todo mundo atribui a força de Sansão ao cabelo, mas se eu te disser que não era o cabelo que era a força dele, a origem da força. A origem da força. Outra polêmica, é? É? Ou não? Não, acho que não seja não, é só desconhecimento mesmo. Vamos chutar, que eu não sei. Vamos lá. dizer que a origem da força era... O voto tinha três colunas, digamos assim, o voto dele. As 3 colunas que eu acabei de falar. Sim, era não tocar animal morto, coisa nenhuma morta, né? Isso, não só animal, não só animal, não podia tocar em nada morto. Morto. Sansão, ele, como eu disse, ele era um pé inchado, então já quebrou primeiro. Sim. Segundo, ele acha um leão e encontra dentro do leão Favo de um mel. favo de mel. E ele toca no animal morto. Quebrou o segundo. Só faltou o quê? O cabelo. Quando rompe o cabelo dele, que corta, ele quebra o voto.
E aí ele perde a força. Então ele precisou quebrar os 3, né? Quebrar os 3. Se ele não tivesse quebrado um dos outros 2, ele continuaria com a força, mesmo se cortasse o cabelo dele. O problema é que ele rompeu os 3. Os 3. Quebrou os 3, se arrebentou. Então entendeu? A força não estava no cabelo, mas sim porque ele obedecia os 3. Por que quando ele está lá nas colunas para morrer, por que ele recupera a força? Porque ele não está mais bebendo. Ali ele está escravizado, então ele não está bebendo. Ali ele não está mais tocando no animal morto. O cabelo dele já está crescido. E ele ora a Deus. Sim. E faz novamente, renova o voto dele nazareado. E ele recebe a força de volta. Só tocou nesse assunto de Sansão. Vamos lá. Mas vamos ligeiro que nós temos que contar para tudo. Uma coisa foi que... só um parênteses caminho. Já viaja, né? A gente está no mês de... não, já até passou, né? Setembro, né? Já passou. Mas foi o mês que fala da questão do suicídio, né? Sim. Isso, né? Amarelo. Setembro amarelo. Assim, existem pessoas que dizem, que questionam, será que esse ato de Sansão não foi um suicídio? Não da forma como nós entendemos, não. Sansão ali, ele executou a missão dele. Que era... eliminar os filisteus. Ele matou mais gente na morte do que em vida. Isso. Então, ele executou a missão dele. Sansão era Nasceu um para juiz, isso. né? Ele era um juiz. Né? Isso. Ele executou a missão dele. Entendeu? Simplesmente executou. Ele veio para isso. Ele Morreu executando. precisou fazer isso, né? Mas cumprindo Cumpriu. o seu papel. Renovou o voto dele e morreu cumprindo o propósito. E ele com certeza tinha consciência, né? Lógico, de que... Ele não queria morrer, mas foi o jeito que ele achou de executar a missão dele. Isso, só pra deixar, porque eu já Deixar vi isso bem claro. pessoas... Dizendo que ele não foi salvo, foi pro não, entendeu? se arrependeu. Certo? Claro que nós temos que entender dispensações diferentes, Sim. tá? Por isso que existem as dispensações, ok? Deus hoje não vai dar nenhuma missão dessa pra ninguém, tá? É verdade. Tá entendendo? Sim. Porque só parece um louco aí querendo fazer algo assim. Então... Mas vou fugir logo de vez. Essa foi boa. Os islãs que eles têm essa coisa de que quando um terrorista mata várias pessoas, eles dão essa missão até hoje, né? Os caras assim. eles têm essa missão aí. Essa missão aí. Essa missão louca. Pro lado deles lá, né? Pro lado dele lá, mas isso aí é outra dispensação. Nós estamos na graça, já foi. Ai, Jesus, glória ao teu nome, Pai. Vamos lá, então continuando. Eu abri parênteses, agora não sei onde eu estava. Gênesis. Tá, Gênesis 9. Então ele plantou a vinha, né? Então todos os homens que tiveram contato com a bebida pecaram. Nós vemos Ló, que pecou, que teve relação de incesto com suas 2 filhas, né? Ele foi embriagado. Embriagado mais ou menos, porque não sei se ele disse que não viu nada, né? É estranho, mas enfim. Mas o álcool não fez bem. Noé, o exemplo aqui da vinha, né? Que a gente vai já ver o exemplo ruim dele. E todos os que mexeram com bebida não tiveram muito, né? Não foram bem sucedidos. Então, como nós temos péssimos exemplos, né, do homem com a bebida na Bíblia, então a gente corta. Por que seguir, né? Por que seguir? Vocês são péssimos exemplos, né? Então a gente corta mal pela raiz. Muito bem, então, e Cã, pai de Canaã, botando um pouquinho. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embriagou-se. Então Noé se embriaga com o vinho da sua vinha. E descobriu-se de suas roupas dentro da sua tenda. Certo? Muito bem. E Cã, pai de Canaã, conheceu a nudez do seu pai e se gabou disso para seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé um manto e puseram-no sobre os seus ombros e caminhando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertando Noé da sua embriaguez sobre o que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, será para seus irmãos. Muito bem, só até aqui. Depois a gente lê o 26 até o 29. Amados ouvintes, é o seguinte: muita gente vai dizer aqui que o que Cã fez foi simplesmente olhar Noé nu, né?
Mas e se eu disser para vocês que não foi isso que Cã fez? Que Cã fez algo mais grave do que isso, muito mais grave. Ele diz aqui que Cã, ele conheceu a nudez do seu pai. Veja só. Conheceu a nudez. Grave bem essa palavra conheceu, viu? Conhecer, conheceu. Vamos lá. Levítico capítulo 18 vai dizer o seguinte, do primeiro em diante. Falou o Senhor Jeová a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, eu sou o que sou, o vosso Deus. Não fareis as mesmas obras que são feitas na terra do Egito. Olha, o Egito, grave bem isso aqui, o Egito, os egípcios são descendentes de Cã, viu? Os egípcios são descendentes de Misraim, tá? No Gênesis 10:6 vai falar os filhos de Cã, Misraim, Put e Canaã, certo? Misraim são aqueles que deram origem aos egípcios. Então os egípcios são descendentes de Cã. Tá claro? Muito bem. Então Deus está dando instruções aqui ao povo de Israel no deserto. Deus está dizendo: não fareis as mesmas obras que são feitas na terra do Egito, na qual habitaste, nem fareis conforme as obras da terra de Canaã. Olha só. Então nem no Egito e nem em Canaã se poderia fazer as obras, em Israel não se poderia fazer as obras que os egípcios e os cananeus faziam, né? Sacrificavam filhos aos deuses, eram idólatras, enfim, uma série de coisas. Mas tem muitas outras coisas mais terríveis do que isso. Então ele vai dizer: nem fareis conforme as obras da terra de Canaã, para onde eu vos levo, porque Deus estava levando eles para Canaã, conduzindo eles para Canaã, para o deserto, né? E não andareis segundo os seus costumes. Então os egípcios tinham os costumes, os cananeus tinham seus costumes. E esses costumes, tanto dos egípcios quanto dos cananeus, Deus está dizendo: vocês não vão seguir esses exemplos, esses costumes deles. Tranquilo? Mas cumprireis os meus preceitos e as minhas leis, e guardareis os meus estatutos, andando neles. Eu sou o que sou. Cuidareis de cumprir as minhas leis, porque o homem que as cumprir viverá. Eu sou o que sou. Nenhum de vós invadirá. Ele começa. Aqui começam as proibições. Essas eram as obras que eram feitas pelos cananeus e pelos egípcios, certo? Levítico 18:27 ele vai dizer: pois todas essas abominações que ele vai citar, né, que ele já citou, mas, né, que a gente vai já ler, cometeram os homens que ocuparam esta terra. Olha só, então eles cometiam isso, certo? Quando moraram antes de vós, contaminando a terra, certo? Então eles praticavam. Que abominações? Aí vai dar a lista aqui. 18:6 em diante ele dá a lista do que eles faziam. Nenhum de vós invadirá a privacidade de qualquer parente consanguíneo. Consanguíneo é irmão, é irmã, certo? É pai, é mãe, é que tem o mesmo sangue, né? Linhagem, na linha, tanto linha colateral quanto linha ascendente ou descendente. Pai, mãe, filho, irmão, irmã, certo? Então ele diz: nenhum de vós invadirá a privacidade de qualquer parente consanguíneo seu, para descobrir a sua nudez. Aqui no texto que nós lemos em Noé, fala conhecer a nudez, mas nas versões de vocês talvez esteja descobrir, não é? Tem algumas versões que no lugar de conhecer, vem descobrir, e esse termo descobrir não é correto. Não é o mais correto no original para esse termo aqui. Porque aqui ele está falando de relação sexual. Conhecer, certo? Então veja só, então ele vai falar sobre isso. Aí quando ele chega lá no versículo, vou falar mais para frente para ser mais rápido. Então ele vai dizer tudo a respeito disso, de conhecer. Não conhecerás. Não conhecerás a nudez do teu pai, não conhecerás a nudez da tua mãe, não conhecerás a nudez, enfim, de ninguém, de nenhum parente, né, consanguíneo não poderia se conhecer a nudez, né? E conhecer está no sentido de ter relação sexual, certo? Para tanto que no 19 do capítulo 18 ele vai dizer: não te chegarás à mulher durante o período de sua impureza, para conhecer a sua nudez. Ok? Então quer dizer, você não vai conhecer a nudez da mulher que está no período de menstruação. Será que na versão que é descobrir, será que descobrir é olhar minha esposa nua, né? Ela está sem roupa, eu não posso olhar ela nua, ela é minha esposa,
É estranho, né? Sim, bastante. Até para eles também era estranho. Não faz o menor sentido. Como é que um casal, e no momento em que ela está no período menstrual, o marido não pode vê-la sem roupa. Né? Então não é nesse sentido. Está falando do sentido de relação sexual. Então não te chegarás a uma mulher durante o período de sua impureza, ou seja, no período da menstruação, que ela ficava impura 7 dias, né? Para conhecer a sua nudez. Então essa tradução de Gênesis 9:23, é isso? 9:23, 22. 22, então... O mais correto seria conhecer. Seria conhecer. Conhecer. Eu tô aqui numa versão online, ela já é bem inferior, já diz viu, né? Já Viu, diz assim, viu a nudez. Esse detalhe muito inferior. Foi deletar. Realmente, então acho que a gente tem que ver que existe um tradutor, né? Uma pessoa que traduziu. E as pessoas são falhas. Né? Exatamente. Então ele vai dizer: Cã, pai de Canaã, conheceu no Deus de seu pai. E detalhe, não só conheceu, ele se gabou. Aí eu pergunto a você, se fosse só o fato de Cã ter visto o seu pai nu, vocês acham que isso seria tão grave a ponto de não amaldiçoar ele e sua descendência? Porque foi uma sentença pesada, muito pesada. Para um pai amaldiçoar um filho dessa forma, ele tem que ter cometido algo muito grave, mas muito grave mesmo, senhor. Muito grave. É verdade. Porque é o que ele fala para o filho dele: maldito seja Canaã, servo dos servos será para seus irmãos. E toda a descendência dele, de Canaã, foi amaldiçoada. E são aqueles que foram escravizados ao redor do mundo, os descendentes deles, certo? Foram idólatras, entregues aos seus prazeres, certo? Foram praticar essas abominações que a gente acabou de falar. Os filhos de Cã, além do incesto ser comum no meio deles, eles eram idólatras, sacrificavam seus filhos a Moloque, a outros deuses. Então era uma geração perversa, e foi uma geração que Deus teve que exterminar de Canaã, para que os filhos de Sem assumissem. Então os filhos de Sem dominam sobre os filhos de Cã. Então, ó, ele fala: maldito seja Canaã, servo dos servos será para seus irmãos. Ele disse mais: bendito seja o Senhor Jeová, o Deus do Sem, e seja Canaã seu servo. Certo? Então quer dizer, se cumpriu, né? É um pouco chocante. Demais. Né? É chocante. E assim é um pouco diferente do que a gente aprendeu, né? Uhum. Assim, realmente... se não fosse uma coisa tão pesada, ele poderia ter falado assim: olha, eu já vou te dar uma chibatada aí, pronto. Não, vou te dar uma estaca aqui. E amaldiçoou. A maldição pesada, e sobre ele a descendência. Exatamente. Para amaldiçoar não seria por algo assim tão... Portanto que Deus extermina eles. As 7 nações de Canaã são exterminadas. Entendeu? Eles são exterminados posteriormente. E como foi narrado em Levítico, né? Você vê que aquela geração ela permaneceu naquela prática. Então, se a Bíblia em Levítico descreve a prática daquela geração, por que não deduzir que ele cometeu tal ato, né? Sim, era uma prática comum pelos descendentes dele. Então, aprenderam com quem? Isso, justamente. Entendeu? Muito bem, então Gênesis 11, nós vamos agora para Gênesis 11, vamos falar sobre a Torre de Babel. Então, na Torre de Babel, nós vemos ali que Nimrod é o arquiteto, né, do plano, né, digamos assim, um estrategista, porque eles queriam construir uma torre para chegar até o céu, porque eles queriam guerrear contra Deus. Nessa época houve uma influência muito grande dos anjos caídos, certo? No satanismo, eles acreditam que era um portal que eles estavam construindo para retornar para o céu, que não era só físico, mas que era espiritual, e que os anjos caídos queriam retornar para novamente ter uma guerra novamente. Claro que isso aí, estou falando teoria, não é doutrina, certo? E que a torre era justamente para isso, para confrontar a Deus. Eles queriam chegar até o céu, né? Vamos construir uma torre aqui. Claro que naquela época, enfim, o conhecimento era mínimo, né? Mas eles tentaram fazer isso. Mesmo com o conhecimento mínimo, conseguiram construir, né? Até a altura que Deus permitiu, né?
Aí é onde Deus desce, né? E diz, vamos ver como está aprontando, né? O que ele está fazendo? Aí é quando ele confunde as línguas, aí ali, enfim, eles são dispersos, né? Muito bem. Gênesis 12, nós vemos o chamado de Abraão. Em Gênesis 12 nós temos Abraão sendo chamado. Aqui nós temos uma nação sendo escolhida para levar a semente da mulher. E aí pela fé de Abraão, e Abraão morava em Ur dos Caldeus. De Ur dos Caldeus, ele recebe a chamada, sai, só que ele não sai, ele leva a parentela. Deus diz assim, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Só que ele leva todo mundo. Levou o pai, levou todo mundo. E parou em Arã. Aí em Arã o pai dele morre, o irmão dele morre. Certo? Em Padã Arã. Aí de lá ele sai com Ló, mais sua esposa e seus escravos, né? Que tinha escravos. A cidade que Abraão morava era uma cidade idólatra, altamente idólatra, em Ur dos Caldeus. Era uma cidade que tinha até um poste-ídolo bem grande, assim que eram os deuses. E o pai de Abraão era Terá, ele era fabricante de ídolos. Era artífice. A novela do Gênesis aí, quem assistiu... Narra isso, né? Narrou. Eu não assisti, não vi não. Foi até interessante de assistir. Foi bom assim. Foi bom aprender alguma coisa, né? Alguma coisa para aprender. Muito bem, então Deus, pela fé de Abraão, porque Deus chama Abraão, né? E pela fé dele, na época ele era Abraão, né? Deus promete que nele, né, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus já estava com a visão de salvar os gentios, certo? De alcançar os gentios, de alcançar toda a raça humana, pelo sacrifício de Cristo. Ele já sabia o que ia fazer, óbvio, né? Então ele escolhe Abraão, né, para que ele venha carregar essa semente, e de Abraão vieram outros, né, e assim até chegar em Jesus. Então Deus, então a promessa do cetro, olha só, tem uma coisa também interessante, que Abraão tem um filho, né, chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó tem 13 filhos, né, sendo 12 homens e uma mulher chamada Diná. Para te ver que nem ela não é contada, né? Ela não é contada, que uma mulher ela não era contada, tá aí a prova, ela não era contada, né? Diná desaparece da história depois daquele estupro dela. Mas enfim, o que acontece? Quando ele tá para morrer, Jacó está perto de morrer, já no seu leito de morte, ele abençoa seus filhos, certo? A cada um deles ele dá uma bênção. E aí quando chega em Judá, ele fala que Judá é um leãozinho, enfim. Só que ele diz que o cetro, Gênesis 49:10, ele vai dizer que o cetro não se apartaria de Judá, certo? Isso aqui eu estou traçando um caminho até Cristo, tá? Que a gente vai encerrar em Cristo, que Cristo começa a graça, né? Então nós vamos encerrar na graça que é em Cristo. Então Judá é um leãozinho, 49:9, que sobe da minha linhagem, meu filho, encurvando-se a ele, agacha-se como um leão. Agacha-se como um leão e como um filhote de leão velho. Quem o despertará? Aí ele vai dizer, o cetro não se apartará ou não se arredará de Judá, nem um bastão de autoridade, certo? Dentre os seus pés, até que venha Siló, aquele a quem pertence, e ele obedecerão os povos. Aí ele obedecerão os povos. Então quer dizer, até que venha Siló, até que venha Jesus, aquele a quem pertence, né? O trono de Judá, certo? Pertence a ele. E a ele obedecerão os povos, a Cristo, os povos obedecerão. Até falando de Jesus, certo? Então o cetro não deveria se apartar de Judá. Quando, na época dos juízes, já no fim da época dos juízes, quando Samuel está sendo o último juiz, né? Até então ele não sabia que ia ser o último juiz, o povo pede um rei. Ainda não era o tempo. Por quê? Porque porque Deus, né? Ele era um mistério escondido. Deus estava esperando Davi chegar à idade de assumir o trono, a idade correta, a idade certa. Davi precisava passar pelas experiências que passou primeiro para poder chegar até o trono. Deus precisava preparar Davi para assumir o trono, entendeu? Então, como ele precisava preparar Davi para assumir o trono, quando Saul surge, Davi ainda era uma criança, né? Davi ainda era um garoto ainda, bem criança ainda. Então Davi ainda não estava pronto para assumir o trono.
Só que aí o povo, ele queria porque queria um rei, ele se adianta. O plano de Deus era de estabelecer um rei. Mesmo porque Jesus tinha que reinar, Jesus tinha que estar no trono, sabe? E de trono de quem? De Judá. Da descendência de Judá teria que vir o rei. Então eles queriam porque queriam. Então Deus ele estabelece Saul como rei. Agora o interessante é que Saul não é ungido rei. Você não vê isso. Não. Tá, é uma coisa que eu via falando. Que Saul tinha se ungido rei, né? Porque qual a referência que a gente pega, né? Quando Davi diz assim: longe de mim tocar em ungido. Né, não, ele foi estabelecido rei pelos homens. Os homens proclamaram ele rei. Porque tem a unção e tem a proclamação. São duas coisas distintas, entendeu? Sim. Ele não foi ungido rei. Proclamado ele foi pelo povo. Sim. Mas ungido não, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui a referência. Interessante, viu? Tá aí uma coisa que a Bíblia, né? Esse parece que fugiu dos meus olhos esse versículo aí. Mas são coisas que passam assim despercebidas, né? Passa despercebido. Muita coisa. Aí o senhor vai falar com certeza que Davi não foi o segundo rei. O senhor vai falar não foi. Muito bem, então Saul ele é ungido capitão. Está lá no livro de 1 de Samuel 10:1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça e beijou-o, e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Outras traduções vai chamar príncipe, né, sobre a sua herança. Então Saul não foi ungido rei. Deus não queria Saul como rei, certo? Mas como o povo estava pedindo, ele permitiu que Saul fosse ungido rei, ungido capitão, perdão. Mas não ungiu como rei. Por quê? Porque o cetro não poderia vir de Benjamim. E Saul ele era da tribo de Benjamim. Então, se ele era da tribo de Benjamim, não poderia vir o cetro. Então, não era o desejo de Deus. Então, nós vemos ali a vontade permissiva de Deus. Porque Deus estava preparando Davi. Aí, quando Saul morre, eles ungem a Isbosete, filho de Saul, rei, em Jerusalém. Esse ele já foi rei. Hã? Foi ungido rei. Foi ungido rei. Mas aí ungido assim, não, Samuel já tinha morrido, só me engano, não sei se Samuel, acho que tinha morrido Samuel quando Saul morre. Já tinha, que Saul consultou ele, né? Sim. Fez a consulta lá, aquela feiticeira, já tinha morrido. Então assim, alguém ungiu, né? Ou foi ungido, ou então proclamado, eu não me recordo, realmente eu não me recordo se Isbosete foi ungido, na verdade. Mas ele foi proclamado, rei. E Davi, ele reina após a morte desse rei chamado Isbosete, que era filho de Saul. E ele reina primeiramente em Hebrom, para depois reinar sobre todo o Israel, certo? Muito bem? Então o cetro deveria vir de Judá. Então, veja só, então Davi, como a gente já falou no primeiro podcast, no primeiro episódio do podcast, Davi ele teve vários filhos, né? Dentre eles teve Salomão e Natã. Salomão vem em genealogia de Jesus, da genealogia de Salomão, por José. E da genealogia de Natã vem Maria, da genealogia de Natã. Então nós vemos isso onde? Mateus e Lucas. Mateus, ele cita Salomão e Lucas cita Natã. Natã era irmão de Salomão. Então não tem como um descendente vir de dois lugares, né? José ter vindo de dois irmãos, é impossível, não tem como. Ou ele veio de um ou ele veio de outro. Então nós temos duas genealogias, certo? A de Maria e a de José. E o que é interessante é que havia como eu falei no primeiro episódio, só para complementar, havia uma maldição em cima de um descendente de Salomão, que era Jeconias, de forma que os seus descendentes não poderiam ter filhos. Então José, ele não era o pai biológico de Jesus, apesar de ser o pai de criação, o pai adotivo, enfim, mas não era pai biológico. Então Jesus não veio da linhagem de Salomão, não veio. Não faria sentido nenhum, porque não teve espermatozoide de José, entendeu? Então ele não veio da linhagem de Salomão. Então ele veio da linhagem de quem? De Natã. Interessante que Natã não era rei, certo? Então, como não há nenhum rei entre Jesus e Davi, pela linhagem de Maria. Não há rei. Significa que Jesus é o sucessor direto do trono de Davi, né? Isso é muito interessante. Eu achei isso maravilhoso quando eu aprendi isso.
Muito bem, então, ok. Então esse cetro não se apartaria de Judá. Então Jesus, ele é aquele que vai reinar para sempre como cetro de Judá, né? Muito bem. Então Jesus, ele sendo o sucessor direto do trono de Davi, ele veio, encarnou, e aqui nós terminamos. Mas já. Dispensação. Não acredito. Não vamos entrar em toda a Bíblia, né? Porque senão não tem que ler a Bíblia toda. Só, até o Velho Testamento, quer dizer. O Velho só Testamento. pra. Porque sempre que fica uma dúvida, né, a gente tem que tirar. Aproveita. Em relação a Isbosete, né? Realmente diz aqui em 2 Samuel, no capítulo 2, Sim. versículo. Vou ler aqui o 8 e o 9. Diz assim: Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, sobre Efraim, e assim vai. Então, ele foi, digamos, proclamado. Proclamado rei em Israel. Exatamente, não ungido rei, né? Aqui não fala da unção. Eu não sei se posteriormente algum sacerdote o ungiu, não sei. Mas, não me recordo, melhor dizendo. Mas, ele foi proclamado. Proclamado ele foi, certo? Ele é proclamado, na verdade, ele é proclamado rei aqui em Israel e Davi em Hebron. Sim. Davi é proclamado rei em Hebron. E quando ele morre, Isbosete, que ele é traído por dois dos seus, né? Dois dos seus, ali dos seus soldados, o traem e levam sua cabeça para Davi, achando que iam ter recompensa. Por terem matado o Isbosete. Aí Davi manda eliminar os dois. Na mesma hora manda matar os dois. Que Davi, ele era muito honrado, né? Apesar do pecado dele com Betseba posteriormente, mas ele ali foi um caso à parte, digamos assim, mas porque ele era muito honrado mesmo. Ali não foi um momento de fraqueza mesmo aqui. Enfim. Verdade. Mas ele tinha um caráter libado. Só ele não queria matar Saul, aquele que queria o mal dele, ele já demonstrou muita. Com tantas oportunidades, né? Tantas oportunidades que teve. De tirar a vida de Saul. Então é isso, gente. Mais alguma indagação? Mas já. Não, Mas só rápido essa aí. Só rápido demais. Então. Chega mais. Acabou o mistério? Acabou o mistério. Cristo agora é um mistério revelado, na graça aos homens. Verdade. A próxima vai ser ainda melhor. Então tá. Então que Deus possa continuar vos abençoando grandemente. E até o próximo episódio do nosso podcast. A dispensação da graça e da plenitude dos tempos. Muito bem. Isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos finalizando mais um episódio parte B, né, da Mistério. Dispensação do Mistério. Então, já quero deixar uma deixa que muitas coisas boas virão, muitas revelações virão, como esse último foi apenas um petisco, né, Marcos? Sim. Tem alguma coisa para falar? Acrescentar aí? Não, a única coisa aí que nós esperamos é a participação dos ouvintes. É né? verdade. Verdade. Estamos aguardando aí perguntas, né? Outro dia eu topei ali com um rapaz, eu ouvi, eu escrevi umas perguntas, eu vou mandar pra você. Olha aí, Tá esperando, Pode né? mandar, tá esperando, manda. Pode mandar, e nós vamos facilitar esse acesso, né? Com certeza. Sim. Futuramente vamos fazer meio que um podcast ao vivo, onde vocês, ouvintes, poderão acessar aí em uma plataforma bem simples e mandar suas sugestões, suas perguntas para que a gente possa debater ao vivo, né? Isso, muito E sendo assim melhor, a nossa comunicação será melhor. Então ficamos por aqui, até o próximo episódio. Abraço.